Imagina tentar tratar o trauma psicológico de uma população inteira hum, que acabou de sobreviver a horrores, assim, indescritíveis. A equipe médica chega, os psicólogos preparam os protocolos de atendimento para, sabe, o transtorno de estresse pós-traumático, e de repente eles dão de cara com um obstáculo que ninguém imaginava. O idioma daquela população simplesmente não tem uma palavra para trauma. Sim, é um vácuo linguístico enorme, né? Pois é, nem para depressão tem palavra. Isso paralisa quase qualquer tentativa inicial de ajuda médica, sabe? Porque, tipo, como é que você vai mapear e tratar uma dor quando a própria cultura do paciente não oferece as ferramentas básicas de vocabulário para descrever onde e como dói? Nossa, exato. E essa é só uma das complexidades profundas que a gente vai destrinchar na nossa análise aprofundada de hoje. Nós vamos fazer um mergulho no cenário de Mianmar, né, que muita gente ainda conhece pelo nome antigo Birmânia. Uhum. E o que a gente tem em mãos hoje é um paradoxo, assim, bem perturbador. É entender como uma nação que, até pouco tempo atrás, celebrou a transição de um regime militar super brutal para uma democracia nascente, pode, ao mesmo tempo, ser o palco de uma das crises humanitárias mais devastadoras da nossa era. É o tipo de realidade que força a gente, qualquer pessoa que esteja observando, né, a questionar aquelas narrativas meio lineares de progresso. Com certeza. Porque, assim, a transição para a democracia nem sempre significa segurança para todos os cidadãos de um país, infelizmente. Exatamente. E para a gente entender as engrenagens dessa situação toda, a gente reuniu uma pilha de fontes bem abrangente. Temos documentos históricos detalhando a demografia e também o período da colonização britânica no país. O que dá para a gente é aquela fundação estrutural da sociedade birmânia, sabe? Sim, a base de tudo. Isso. E para o lado mais contemporâneo, a gente vai analisar uma reportagem investigativa super minuciosa do canal PBS NewsHour. Ela foi conduzida pelo correspondente Mart Simungal e ele documentou a crise bem ali, sabe, no epicentro dos acampamentos de refugiados em Bangladesh. Bom, e eu acho que é super importante fazer uma ressalva aqui, né, para quem está acompanhando a gente. Como o material base lida com conflitos religiosos muito intensos e traz relatos de violência extrema, o nosso papel hoje é estritamente analítico. Uhum. A ideia não é, de forma alguma, tomar partido de A ou B. A gente vai examinar os dados históricos, as causas, os relatos diretos que estão documentados nessas fontes, tudo isso para tentar compreender a mecânica dessa crise. É uma postura totalmente imparcial. É uma abordagem fundamental, até porque se a gente quer compreender como o tecido social de uma nação inteira se rompe, a gente precisa olhar de forma fria para as forças históricas que puxaram esses fios, né? Sem dúvida. Certo, vamos desempacotar isso. Eu queria começar pela base demográfica, porque, lendo as fontes, elas pintam um quadro que já é um desafio de governança absurdo por si só. É um quebra-cabeça. Total. Olha só. Mianmar é um país de maioria budista, lá no Sudeste Asiático, só que ele abriga mais de 135 grupos étnicos diferentes que são reconhecidos oficialmente. A etnia majoritária, que são os birmaneses ou burmans, eles representam mais ou menos uns 2/3 da população. E eles ficam mais centralizados, né? Isso. Eles dominam 7 grandes regiões centrais. Enquanto isso, as minorias habitam aquelas áreas mais periféricas, distribuídas em 7 estados que levam os próprios nomes deles, tipo o estado Shin, Kachin, Karenni, Karan, Mon, Rakhine e Shan. E o que é fascinante aqui é entender que, antes do século XIX, essas fronteiras étnicas e as estruturas de poder eram muito mais fluidas, sabe? Como assim, fluidas? Tipo, o poder centralizado dependia de alianças muito complexas. Mas aí aconteceu a intervenção do Império Britânico e a dinâmica mudou estruturalmente de um jeito irreversível. Pois é, a sensação que eu tive lendo os documentos é que a chegada dos britânicos não foi só uma troca de quem sentava no trono.
Parece que eles viraram o tabuleiro do jogo de cabeça para baixo, sabe? Eles mudaram as regras do que fazia a sociedade funcionar. Exatamente, viraram um tabuleiro. Porque antes da colonização, a fonte diz que o pilar central da educação, do Estado social e o acesso ao poder público era a Sangha, Exato, a Sangha. que é aquela vasta comunidade monástica budista, né? Então, tipo, qualquer jovem que quisesse aprender a ler, escrever ou ter qualquer influência no governo precisava passar pelos mosteiros. Sim, a Sangha tinha basicamente o monopólio do conhecimento e da legitimação social ali. E aí o que os britânicos fizeram quando chegaram? Eles foram lá e implementaram um sistema administrativo e educacional totalmente laico, focado no idioma inglês, focado no inglês e em currículos ocidentais. A intenção deles era formar burocratas eficientes para administrar a colônia, né? Naturalmente, as lideranças monásticas rejeitaram esse modelo secular na hora. Para eles, era uma afronta à visão de mundo budista. E é aí que a gente vê a mecânica do desastre se desenhando. Porque pensa bem, a maioria birmanesa se manteve leal à educação dos mosteiros, certo? Então, da noite para o dia, a principal via de acesso a empregos públicos e influência foi simplesmente cortada para eles. O diploma lá do mosteiro já não servia para nada na nova máquina estatal do império. Pois é. E por outro lado, muitas daquelas minorias étnicas que habitavam as periferias e não tinham aqueles mesmos laços profundos com as estruturas monásticas da etnia majoritária, essas minorias foram muito mais receptivas às escolas britânicas e às escolas missionárias também. Faz sentido. E o resultado prático disso no longo prazo foi que essas minorias começaram a dominar a burocracia colonial, os cargos militares, a administração pública como um todo. Nossa, o que gera uma mudança radical na estrutura social, né? Quer dizer, quem historicamente detinha o poder ficou totalmente à margem. Sim, escanteados. E aqueles grupos que eram historicamente periféricos passaram a, aplicar as leis e cobrar os impostos em nome do Império Britânico. Só que as fontes apontam que a tensão econômica foi muito além da educação, principalmente num período que os britânicos chamavam de Pax Britânica. Ah, sim. A economia da Pax Britânica é o que realmente funciona como um acelerador para esse ressentimento todo. Olha só o que os britânicos fizeram. Eles decidiram transformar a região do Delta do Irrawaddy, lá em Mianmar, no maior produtor de arroz do mundo. O maior do mundo? Caramba! Isso. E para conseguir realizar esse milagre agrícola, digamos assim, e expandir toda a infraestrutura em tempo recorde, os britânicos simplesmente abriram as fronteiras. Eles trouxeram centenas de milhares de indianos bengaleses que eram predominantemente muçulmanos. Ah, então eles eram vistos só como mão de obra barata e, administradores intermediários. Precisamente. E essa imigração em massa mudou a demografia da região numa velocidade absurda. Muitos desses imigrantes começaram a prosperar, sabe? Eles começaram a ocupar o comércio local, comprar terras agrícolas, e tudo isso sob a proteção das leis coloniais britânicas. Tá, então deixa eu ver se eu entendi a progressão lógica disso aqui. A maioria birmanesa tradicional perde o controle político para a administração colonial. Aí eles veem as minorias étnicas locais assumindo os cargos de autoridade. E como se não bastasse, eles ao mesmo tempo observam uma onda de estrangeiros dominando a economia e as terras que antes eram deles. Exato. A tempestade perfeita. Então eu te pergunto, se a economia e a estrutura de poder foram alteradas tão drasticamente assim, como exatamente esse ressentimento profundo se transforma nessa identidade religiosa e nacionalista focada no nós contra eles que a gente vê hoje? É que ocorre uma fusão defensiva muito forte. Imagina, quando um grupo sente que a sua própria existência, tanto econômica quanto política, está sob ameaça de diferentes frentes estrangeiras, o que eles fazem? Eles se apegam ao único pilar que restou intacto. A religião. Administradores coloniais, o ressentimento contra as minorias empoderadas e contra os imigrantes bengaleses acabou se fundindo numa narrativa única. Entendi. Adicionou uma dimensão de classe nisso tudo, né? Totalmente. O nacionalismo que emergiu dali não era só a ideia de uma Birmania independente. Ele passou a ser definido pelo que ele excluía. Ser um cidadão verdadeiro passou a significar intrinsecamente ser da etnia birmanesa e da religião budista.
O que, conectando com o que a gente falou, nos leva de volta ao papel do budismo Theravada e de volta à Sangha, porque as fontes deixam muito claro que a religião em Myanmar nunca foi só uma questão de fé individual de foro íntimo. Não, de forma alguma. É uma força estrutural do Estado. Exato. O budismo Theravada, que é a vertente predominante lá, ele tem uma ênfase enorme nessa relação simbiótica entre quem governa e a comunidade dos monges. Se a gente olhar para o passado, um rei só era considerado legítimo se ele fosse justo, se financiasse a construção de pagodes, protegesse os monges, sabe? A autoridade política lá precisa desse endosso espiritual. E o mais doido é que isso não é só uma curiosidade de livro de história. Não mesmo. Lendo as fontes, fica claro que isso é um mecanismo político ativo no Myanmar moderno. O material até relata a história do general Ne Win. Ele governou o país como um ditador militar de 62 até 88 e ele fez questão absoluta de erguer a torre do pagode Mahawasia lá na capital. Um ato puramente simbólico e de poder, né? Sim, ele usou exatamente a mesma arquitetura religiosa dos reis antigos para mandar um recado para a população, tipo, olha, o meu poder é validado pelos céus e pela tradição budista. Só que tem um porém aí. A Sangha concede essa legitimidade, verdade. Mas é fundamental notar que ela também tem o poder de retirar essa mesma legitimidade. Eles são uma instituição com duas caras na política, porque eles frequentemente desafiam os governantes. E aqui eu confesso para você que eu fiquei super confusa lendo os textos. Por quê? Porque, olha, por um lado, o material mostra que a Sangha foi vital na resistência pró-democracia. O exemplo clássico que eles dão é a Revolução Açafrão, em 2007. Ah, sim, aquele protesto gigantesco. Gigantesco. Quando o governo militar cortou os subsídios de combustível e a economia despencou, quem foi para a rua? Foram os monges. Eles lideraram os maiores protestos públicos da história recente do país, marchando desarmados contra as armas do exército. Uma imagem muito poderosa. Muito. E foi isso que, lá na frente, pavimentou o caminho para as eleições de 2015, quando Aung San Suu Kyi quebrou o domínio militar, governando indiretamente pelo Ritin Kyaw, né? Então, a gente tem esses monges como heróis da democracia. Mas, ao mesmo tempo, os documentos afirmam que essa mesma força moral, a Sangha, é o coração do nacionalismo excludente que persegue ativamente as minorias. Como que eles podem ser as duas coisas? Se conectarmos isso ao panorama geral, é aí que está a grande tragédia contraditória de Myanmar. A resposta está em como se define a palavra democracia dentro daquele contexto cultural específico. Tá, me explica isso melhor. Para muita gente que estava ali na linha de frente dos protestos, a luta contra a ditadura não era sobre direitos humanos universais. Era uma luta para devolver o país para o seu povo legítimo. E na visão desse nacionalismo birmanês que a gente acabou de descrever, quem é o povo legítimo? É o budista. Ah, entendi. Então a liberdade era, tipo, exclusiva para eles. Exato. A resistência ao autoritarismo não virou pluralismo. A mesma força que uniu o país contra os militares é a força que dita que quem não compartilha dessa identidade, tipo a minoria muçulmana, simplesmente não pertence à nação. É uma visão de mundo muito delimitada. E quando esse nacionalismo fervoroso cruza com o poder bélico do Estado, o resultado é um desastre. E é aqui que a história institucional cai direto na tragédia humana que foi documentada pelo PBS NewsHour. O alvo dessa marginalização sistêmica levada às últimas consequências foram os Rohingya, né? Sim, os Rohingya, que são uma minoria predominantemente muçulmana concentrada ali no estado de Rakhine. As fontes do PBS trazem os dados, e os números são alarmantes. E tem um detalhe, a ONU não costuma usar certas palavras no seu linguajar oficial sem ter uma quantidade irrefutável de evidências. E eles descreveram as ações dos militares de Myanmar contra os vilarejos Rohingya como um exemplo clássico de limpeza étnica. Limpeza étnica e até possível genocídio, né? A reportagem do Martin Semungal expõe a velocidade disso. Para quem está ouvindo ter uma noção, em um espaço de apenas 5 meses, mais de 650 mil refugiados Rohingya fugiram de Myanmar em direção a Bangladesh. 650 mil é o equivalente a uma cidade de grande porte sendo esvaziada em meses. Sim, e isso gerou uma situação logística que o repórter descreve como uma insanidade. Eles tiveram que construir um acampamento na fronteira que é do tamanho de uma cidade.
Uma cidade de lona, feita de lona e bambu no meio da floresta, e tudo construído em, 3 meses para abrigar 500 mil de pessoas. É a sobrevivência humana reduzida ao limite mais básico, né? Conseguir comida, conseguir água que não te deixe doente e ter um teto. Mas a reportagem, de forma muito assertiva, traz histórias individuais para humanizar tudo isso, para a gente não ficar só anestesiado com esses números enormes. Sem dúvida. O relato da Halima é de cortar o coração. Ela é uma das sobreviventes lá no acampamento e ela perdeu o marido e 2 filhos pequenos para o exército de Myanmar. E na entrevista ela fala que o esgotamento emocional chegou num ponto onde ela diz assim: eu não tenho mais lágrimas para chorar. É uma dor que seca a pessoa por dentro. E a fonte também traz aquela história terrível do vilarejo de Tulatole. O caso da Montage e da filha dela, Rósia. Nossa, essa parte da fonte foi muito difícil de ler. Muito. O relato descreve que os soldados executaram um marido e o outro filho da Montage bem na frente dela. E depois disso trancaram ela, a Rósia e um grupo de outras mulheres num armazém e simplesmente atearam fogo. Elas foram trancadas para queimar vivas. E a fonte diz que o único milagre, a única razão pela qual elas sobreviveram foi porque as chamas fizeram uma das paredes de bambu desabar. E aí elas conseguiram se arrastar pelos escombros, mas ficaram com queimaduras permanentes super graves. E aí que as histórias individuais se conectam com o próximo grande tema das fontes. Porque quando a ameaça de morte física imediata acaba, e essas pessoas chegam ao acampamento, é nessa pausa que a mente finalmente tenta processar o que aconteceu. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque aí a gente esbarra naquilo que a gente comentou lá no começo do nosso papo. O desafio invisível de traduzir o trauma. O oficial sênior de saúde mental, lá da CNUR, né, a Agência da ONU para Refugiados, o Peter Wintervogel, ele relata um choque cultural imenso. Porque as palavras transtorno de estresse pós-traumático ou depressão não existem no idioma deles. A analogia que não saía da minha cabeça lendo isso foi, sabe, como se um médico tentasse tratar uma fratura invisível, mas o paciente não tem a palavra osso no vocabulário dele. Tipo, como você diagnostica alguém sem usar os termos da psicologia ocidental? O Wintervogel explica que a solução das equipes foi focar nos sintomas do corpo, os sintomas somáticos. Já que eles não podem perguntar se a pessoa está com depressão clínica, eles traduzem a psicologia para o dia a dia. Perguntam se a pessoa sente um coração pesado. Certo. Ou se tem dor física que não passa, se tem insônia severa, ou se sente que está pensando demais. E ele faz uma distinção técnica no material que eu achei super importante. A diferença entre o luto e o trauma clínico. Ah, sim. Porque pensa bem, num acampamento inteiro onde todo mundo perdeu a casa, a família, ou tudo que tinha, todo mundo está sofrendo. O luto é universal ali. Exato. Mas nem todos estão traumatizados a ponto de precisar de terapia psiquiátrica especializada. Muitos só precisam de apoio comunitário para passar pelo luto. O problema é quando o cérebro trava no passado, né? Como é o caso da refugiada Rashida, que também está nas fontes. O relato diz que ela tem cicatrizes físicas no pescoço, de faca, e que ela viu os soldados afogarem um dos bebês dela e esmagarem o outro. Meu Deus. Pois é. Para uma mente que passa por isso, o corpo continua reagindo como se o ataque estivesse acontecendo agora. É uma ameaça que nunca acaba na cabeça dela. Nesses casos, o apoio dos vizinhos de tenda não resolve. Exige intervenção psicológica severa. E isso levanta a grande questão operacional. Como implementar esse tratamento clínico e construir a confiança de um povo que passou por horrores e nunca teve acesso à terapia antes? As fontes respondem mostrando como as agências estão sendo inovadoras nisso, de reconstruir a dignidade. O trabalho da Mahmouda, por exemplo, é incrível. Ela foi a primeira psicóloga da ACNU que chegou lá. E ela atendeu aquele caso super difícil de uma jovem de 16 anos que foi vítima de estupro. Exatamente. Mas o mais legal é que a Mahmouda não ficou só no atendimento individual. Ela começou a treinar outras mulheres de dentro da comunidade, como uma refugiada chamada Sumi, para que elas mesmas multiplicassem esse cuidado. O sucesso dessa terapia de grupo feminina se dá justamente porque, lá em Myanmar,
Elas, como uma minoria excluída e perseguida, nunca tiveram espaços coletivos focados nisso, nunca puderam falar das dores delas em um ambiente seguro. O impacto disso é tão grande que tem a fala da Razina, uma refugiada, que diz que o simples fato de ter com quem conversar sobre a dor permitiu que ela pudesse dormir sem medo. Só isso, dormir sem medo. É transformador. E, mudando um pouco o foco, tem um método não convencional de apoio que a CNUR faz e que me deixou fascinada. Qual? O dos abrigos, esse mesmo. A psicologia de construir as cabanas. Porque a fonte cita que eles não dão a barraca pronta, montada. Eles fornecem só o bambu e a lona para os próprios refugiados construírem. E isso levanta uma questão importante, né? Porque na superfície parece cruel. Poxa, as pessoas estão fugindo, exaustas, porque você não entrega tudo pronto. Mas a psicologia por trás disso é genial. Sim, porque isso funciona. Funciona porque devolve um senso de controle de agência que foi violentamente roubado deles. Quando você constrói com as suas próprias mãos o teto que vai abrigar sua família, você deixa de ser uma vítima passiva esperando doação, sabe? Você reconquista a posse sobre pelo menos um pedaço da sua vida. Você volta a pertencer. É devolver a dignidade na prática. E a gente não pode esquecer que quase metade desse acampamento inteiro é composto por crianças. Crianças que viram coisas que nenhum adulto deveria ver. E aí entram os espaços amigos da criança. Sim, geridos em grande parte pelos próprios refugiados e apoiados pela Save the Children. O material cita a supervisão da Claire Becks nesse projeto. Isso. E o foco deles é restaurar a rotina, né? Dar a brincadeira estruturada para que essas crianças percebam que existe previsibilidade no mundo. E é brincando que os monitores identificam quem está precisando de um apoio mais focado. Então, o que a gente tira de tudo isso, né? Então, o que tudo isso significa no fim das contas, hoje a gente viu como a estrutura colonial britânica desfez as alianças de poder e plantou uma bomba relógio lá no passado de Mianmar. Uma bomba que o nacionalismo religioso acendeu. Exato. A gente viu a Sangha e o budismo Theravada virarem o coração de uma identidade que excluiu quem não era igual. E tudo isso culminou nesse extermínio e na fuga de mais de 650 mil Rohingya. E a gente amarrou com esse aspecto vital, que é a saúde mental. O verdadeiro trabalho de resgate lá em Bangladesh vai muito além de dar comida e água. Na verdade, tentar traduzir a cura para um idioma que não tinha palavras para aquele tipo de horror. Devolver a agência para um povo a quem foi negada a própria identidade. Sem dúvida. E eu queria encerrar a exploração de hoje deixando uma provocação para quem nos ouve pensar a respeito. A gente viu que o idioma Rohingya não tinha uma palavra para trauma ou depressão. Mas quando o trauma de uma comunidade inteira é tão gigantesco que ele desafia os limites do próprio vocabulário humano, como é que vai ser a memória histórica dessa geração daqui a umas décadas? Nossa, é uma excelente pergunta. Sabe? Será que a própria língua deles vai ter que evoluir? Será que eles vão criar novas palavras simplesmente para conseguir acomodar e explicar o peso de ter sobrevivido a tudo isso? Fica o convite para a gente continuar observando o peso da história e a força da resiliência humana. E a gente se encontra na próxima análise.